essa, então, a questão hoje da lista 2 é uma questão boa da gente fazer, porque apesar, ela parece ser complicada, mas não é. Ela está fortemente relacionada com a definição do que é a representação de um número em ponto flutuante. E a resolução da questão é muito simples, ela sai de utilizar probabilidade básica. É só isso. Mas ela é muito boa para você entender como funciona a representação em ponto flutuante. Então, como é a representação de um número em ponto flutuante? Você tem três campos principais. Você quer representar números positivos e negativos, então você tem que guardar em algum campo o que é o sinal do número, se ele vai ser mais ou se ele vai ser menos, faz sentido? E aí vem algo parecido com representação de notação científica. Em representação científica, você tem um expoente, vai ter por exemplo, 5,2 vezes 10 a menos 1. Isso é a mesma coisa de você querer escrever 0,52. Então, você tem aqui um expoente, tudo bem? E você tem um número aqui que você está querendo representar. E esse número é a mantice. Expoente é o que a gente chama de mantice. Tá. Como é que eu represento os números? Isso vai depender, obviamente, isso vai depender de três coisas. Vai depender, de quais são os meus valores de expoente possíveis. Vai depender de quais são os valores possíveis para a minha mantice. Porque, por exemplo, se o meu expoente máximo é 2, por exemplo, se o meu expoente máximo é 2, eu só consigo representar números da ordem de 10 ao quadrado, nesse exemplo. Então, eu só conseguiria representar, digamos que esteja usando. Deixa eu fazer um exemplo mais concreto, porque aqui está muito solto. Se tiver no free, vocês falam, eu vou botar. Não, eu estou tranquilo. Eu quero representar números reais e isso vai depender. Como eu represento o número real? Tem notação científica, vai depender do sinal, vai depender do expoente, vai depender do número que está ali sendo multiplicado pelo meu expoente. E, essencialmente, isso que está sendo dito por essa notação aqui em cima. Como assim? Esse F fresco aqui está basicamente simbolizando um conjunto dos números representados em ponto flutuante. Tudo bem? Beta, ele está usando beta, porque beta é uma letra grega que parece com B, e isso aqui representa a. Deixa eu colocar. E isso aqui representa a base do meu sistema. Como assim a base? Se eu tenho um sistema decimal, que é o que a gente está acostumado, minha base vai ser 10. Por quê? Tá. Digamos que beta seja igual a 10. Então, isso significa que todos os meus dígitos, eles vão de 0 até 9. Então, eu vou ter o dígito 0, 1, 2, 3, até 9. Se eu faço as contas, eu tenho 10 dígitos. Se beta igual a 2, eu tenho esses dois dígitos possíveis.
beta igual a 3, são esse, não sei, esse é um, tá? Tem esses 3 dígitos possíveis. Se eu vou já para um sistema hexadecimal, aí eu tenho 0, 1, 2, pá, 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 até 9, e vou ter outros dígitos que a gente começa a usar letras aqui. A, B, C, D, E e F. Só que A vai representar 10, B vai representar 11, é só você continuar a contagem até F, que representa 15. E 15 é menor que 16. Então, pronto, o beta, ele significa isso, qual é a base que você está, qual é a base dos dígitos que você está trabalhando. O que é o T? T, ele vem de... Na verdade, não é isso, mas em português fica melhor. É o tamanho da mantiça. Como assim? Quantos dígitos cabem na minha mantiça? Então, se eu separar a mantiça em bloquinhos, se eu separar a mantiça em bloquinhos, eu vou ter um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, e assim vai até chegar no último bloquinho. Quantos bloquinhos são? Exatamente T, que é o tamanho da mantiça. Então, basicamente, o que T diz qual é o máximo de dígitos que o meu sistema comporta. Então, por exemplo, se digamos que eu queira representar π. Π é um número irracional que tem infinitas casas decimais. Se eu faço que o meu t ele é igual a 3, eu vou representar π como... eu tenho 3 caixinhas na minha mantiça, eu vou representar como 3,14. Se eu quero que t seja igual a 10, por exemplo, eu já consigo representar π mais precisamente. E aí eu represento com 10 casos com 10 dígitos significativos. Então, 13, 12, 15, 9, 2, 6, 5... Isso aqui é só show-off mesmo, que na realidade foi de uma brincadeira que eu tive com um amigo meu, que a gente tentava decorar as caras decimais de pi, e aí eu sei, até décima pelo menos. Enfim, aqui você vê que você tem bem mais precisão, vai ter bem mais precisão do seu resultado do que se você usar pi só com 3 casas decimais. Então, por isso que em computador você tem número em ponto flutuante e você tem com dupla precisão. Porque dupla precisão, ao invés de usar 32 bits, vai usar 64, e aí você consegue representar muito mais números aqui. Só que tudo bem, o sistema vai ser binário, então ao invés de usar esses dígitos, a gente vai usar só uns e zeros. Eu posso utilizar? O que quer dizer o meu L e o meu U? Eles estão relacionados ao expoente. Então, o que eles vão significar é que o meu expoente, ele pertence ao seguinte range. Eu nunca sei o nome da palavra em português. Intervalo, algo assim. É o seguinte intervalo, obrigado. Ele vai estar sempre entre L e lower e U. Upper. Então, você tem o limite inferior do seu intervalo e você tem o limite superior.
E usando isso aqui vai ficar mais fácil de lembrar. E aí, sim, tudo bem, inteiro, porque tem que ser tudo inteiro, porque a gente está usando isso aqui para representar números reais, e números fracionários também vão ser representados assim. Não faz sentido você usar números fracionários no expoente, porque aí você teria que usar o mesmo sistema aqui dentro, e aí vai. Então, daqui a gente tem que o expoente pertence a L e U. Tá. Tá, tudo bem. E o sinal que vai ser ou mais ou menos. E no sistema binário a gente usa um dígito, e 0 vai estar associado a mais e o 1 vai estar associado ao menos. Por que isso? Porque a gente usa calculando essa fórmula aqui. Menos 1 elevado a 0 vai dar 1, e menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. E o S estaria ali em cima como sinal mesmo, né? Não, o S não entra aqui. Não entra aí porque é só colocar um mais ou menos na frente. Isso, exato. Porque é só colocar o mais ou menos na frente, e isso não vai influenciar não é um dado que influencia lá essas coisas, que nem esses Sim. aqui. Tá. Tendo essa estrutura de como o número de ponto flutuante é representado, a gente consegue já trabalhar com alguns exemplos. E dos exemplos, vir para o que isso significa. Então, suponha que eu queira representar os números em pontos flutuantes num sistema binário com 2 dígitos da mantissa, porque eles dá muito trabalho, que os números no expoente eles vão de 0 até 2, por exemplo. E no caso do expoente, o L pode ser um número negativo. Então, deixa eu botar um número negativo aqui. Menos 1 até 2. Mas como é que eu faço para representar esse número negativo? Eu uso da mesma forma que eu represento o número negativo aqui. Eu guardo um bit para ser o sinal. Ele pode ser um sinal, ou vai ser o mais, ou vai ser o menos. Então, aqui eu posso representar números positivos e negativos. Eu não vou entrar na questão de complemento de 2, porque não é irrelevante. Tá. Então, quais são os números que podem ser representados por esse sistema? É só a gente sair fazendo todas as combinações possíveis. Tanto é que tem uma questão depois que ele pede para você fazer isso. Acho que é justamente a 9, mas eu vou fazer aqui porque eu estou explicando para isso, o conceito fixar na cabeça de vocês. Então, bora lá. Quais são as combinações para o meu sinal? Sinal, ele pode ser mais ou menos, tudo bem? O meu expoente, ele vai de menos 1 até 2. Então, o meu expoente, ele tem as seguintes possibilidades. Então, eu vou representar como um conjunto, tudo bem? Ele pode ser o número menos 1, 0, 1 e 2. Vocês concordam que ele está indo de menos 1 até 2, certo? Deixa eu explicar para a gravação, porque talvez tenha gente que não é acostumado com representação de conjunto. O que é um conjunto? É um conjunto de elementos. Muito bom. Mas sério, ele é um conjunto de elementos e não tem elementos repetidos nele. E a ordem não importa. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo através disso aqui é que esse conjunto aqui é igual ao conjunto... Deixa eu inverter. É igual ao conjunto 2, 1, 0, menos 1. Que também é igual ao conjunto
menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2. Porque o conjunto não tem elementos repetidos, então esses zeros que tem aqui, eles na realidade representam só um único elemento, esse 1 repetido representa só um único 1, e esses 2 repetidos também representam só um único 2. E a ordem não importa, então imagina, sei lá, abra seu guarda-roupa, você tem um conjunto de camisas lá. Você tem, sei lá, camisa vermelha, você tem camisa verde, você tem camisa azul. E você só tem essas 3 camisas, porque, enfim. E aí, independente de como você guarda essa camisa, vermelho primeiro, azul depois, verde no meio, verde por último, ainda são as 3 mesmas camisas. Então, é isso que eu quero dizer com a ordem não importa. No caso de camisas, se você tem 2 camisas verdes, elas seriam elementos distintos. Não seria, por exemplo, exatamente, você não duplica a mesma camisa. Então, mas as camisas são exatamente iguais. Não são. Se você olhar direitinho em uma, tem, sei lá, você usou mais, então ela está mais desbotada que a outra. Então, elas são parecidas, mas não são iguais. E você tem características parecidas em conjunto. Você pega um conjunto dos inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem números pares ali dentro. Que são conjuntos são números que têm características semelhantes, mas não são os mesmos. Então, a lógica é essa. Tá. Para finalizar a representação em ponto flutuante, a gente tem dois números na mantissa. Então, a mantissa, ela vai ter 2 caixinhas. Como sistema binário, eu posso colocar qualquer combinação de zeros e 1 que eu queira aqui. Então, eu vou listar todas. Eu posso colocar 0, 0, posso colocar 0, 1, posso colocar 1, 0, e posso colocar 1, 1. Tudo bem? Uhum. Qual é o problema da notação do jeito que está aqui? O problema talvez eu colocando... Não, deixa assim mesmo. Qual é o problema da notação do jeito que está aqui? Vou botar 3 dígitos na mantissa mesmo, porque vai ficar mais claro depois. Vão ser, ao invés de 2 caixinhas, vão ser 3. E aqui eu vou só listar todas as combinações possíveis. Deve estar todo torto, mas tudo bem. Ok. Bora lá. Qual é o problema nesse estilo de representação? Eu tenho todas as possibilidades aqui que podem ser representadas, tudo bem? Qual é o problema? É que eu tenho mais de uma maneira de representar o mesmo número. Ué, como assim? Tudo bem, eu preciso descrever como é que funciona a fórmula. O número vai ser representado... Então, um número em ponto flutuante ele vai ser representado pela seguinte maneira. Primeiro, você vai ter o sinal, que ele vai ser mais ou menos 1, vezes 0 ponto a mantissa. Então, o que está aqui na mantissa é tudo que vem depois do ponto no zero, vezes beta elevado ao expoente. Deixa eu pegar o exemplo que a gente já está acostumado, que são os números decimais.
Se eu quisesse representar π, como é que eu escreveria? O meu sinal vai ser mais 1. Eu vou escrever o π seria 3,14, mas o primeiro dígito ele tem que ser 0, ou antes do ponto. Então, 0,314, certo? A base que a gente usa é a base decimal. Então, vezes 10 elevado a 1. Então, se você pega isso aqui e multiplica por 10, você fica com 3,14. Então, é tudo isso aqui. E o que isso aqui significa é isso, basicamente notação científica. A diferença vai ser a base. Então, se eu estou trabalhando com um sistema binário, que é o caso aqui em cima, ao invés de ser 10 aqui, eu vou colocar 2. Mas a lógica vai ser a mesma. Se eu coloco um sistema ternário, ao invés de 10 aqui, vai ser 3. Mas a lógica vai ser a mesma. Ué, pera, como assim vai ser a mesma? Digamos que eu estou no sistema binário, eu tenho o seguinte número. 101 vezes 2 elevado a 1. O que eu faço aqui, eu levo isso uma casa decimal para a esquerda. Então, eu obtenho 3,14. Se eu faço isso aqui, o que a gente tentaria fazer instintivamente? Seria fazer 0,202. Só que não é isso que a gente quer. Porque a gente está trabalhando no sistema binário, e no nosso sistema binário a gente só tem os dígitos 0 e 1. O que a gente vai fazer, na realidade, é jogar tudo isso aqui uma casa decimal para a esquerda. Então, eu tenho 1,01. Se eu tivesse aqui, ao invés de 1, eu tivesse 3, eu vou jogar esse número 3 casas para a esquerda. Então, eu vou obter 1,01 ponto. O que essa representação significa é isso. Então, com isso em mente, com essa representação, a gente consegue... E essa combinação aqui, a gente consegue representar um número mais de uma vez. Peraí, mas como? Eu vou dar algumas formas de representar o número 1. A primeira, a mantissa, vou dar todas, o sinal vai ser positivo. Na primeira, a mantissa vai ser 0,1. Vezes o meu expoente, que é 2, elevado a 1. Então, eu vou pegar tudo que está aqui e jogar uma casa para a esquerda. Então, eu vou obter 1. Uma outra forma que eu posso fazer é usar esse 001. Então, eu vou ter um número, o número 001 vezes 2 ao quadrado, e eu posso colocar 2 no expoente, porque ele faz parte aqui do que eu defini. Então, eu vou pegar esse número e jogar duas casas para a esquerda. E obtenho um 0, que é o mesmo número. Tá, tudo bem, mas por que isso é um problema? Porque, primeiro, é interessante a gente representar as coisas de uma única maneira. É interessante representar coisas de única maneira para facilitar a prova, facilitar a coisa. E o que eu acho que é mais importante nesse caso é que o que a gente está interessado em um computador é que ele faça operações rápido. A gente consegue fazer conta também, só não vai fazer tão rápido quanto o computador, dependendo do problema. Então, se eu quero fazer contas rápido, é mais fácil eu implementar no computador o número 1 de uma única maneira. Porque aí eu faço... Fica mais simples de comparar o que é 1, o que é 2, o que é 1.01, e assim vai. Porque se eu tivesse várias maneiras de comparar, isso introduziria mais tempo de processamento, que não é o que a gente quer. A gente quer fazer as contas rápidas. Então, tem um padrão para representar um número. Que padrão é esse?
é o que a gente chama de, o que a gente vai chamar são os números normalizados. O que quer dizer essa representação normalizada? Quer dizer que eu vou ter o meu sinal, né, de toda maneira, só que o meu número que vai ser a mantissa, no caso aqui eu tenho 3, eu vou ter uma restrição. A restrição é que esse primeiro dígito aqui, ele tem que ser diferente de 0. Porque perceba, o problema que eu tive naquela representação foi que eu representei, foi que eu poderia escrever 1 dessa maneira e dessa maneira também. Se eu tivesse mais dígitos aqui, mais dígitos no expoente, eu poderia continuar. Escrever, por exemplo, dessa maneira. E todos esses casos aqui tem 0 no primeiro dígito. Então, se eu restringo o primeiro dígito para ser diferente de 0, a única representação que me resta é essa primeira aqui. Então, só tem uma forma de representar o número 1 e isso segue para todos os números. Então, dessas combinações aqui, só me restaram essas, que não começam com 0. Pronto. Agora que a gente sabe como a representação em ponto flutuante funciona, a gente consegue resolver a questão. Ué, como assim? Porque a questão é saber quantos números conseguem ser representados pelo sistema em ponto flutuante de acordo com esses dados aqui. Isso aqui é um conjunto contável, então eu posso listar todos os números que podem ser representados aqui. Então, nessa representação aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar em conta os sinais, eu tenho todas essas combinações aqui de expoente e tenho essas 4 combinações aqui para a matriz. Então, quantos números eu consigo representar com esse sistema? Eu consigo representar 2 por conta do sinal. Conto quantos expoentes eu vou ter. 1, 2, 3, 4. Tá, tudo bem. Então, são 2 vezes 4, 8, e eu pego essas combinações aqui, que vão ser 4. Então, 8 vezes 4, 32. Com isso aqui, eu consigo representar 32 números, só que não. Não, são 33, porque falta o 0. Sim. O 0 é super importante, e o 0 é o único número que quebra essa regra do primeiro dígito. Então, eu tenho uma representação especial para o 0. Então, em posse disso, eu já resolvi a questão, praticamente. De onde vem esse 2? Esse 2, ele vem exatamente das possibilidades do meu sinal. Só pode ser ou mais ou menos. Quais são as combinações possíveis que eu tenho para o primeiro dígito da matriz? Depende do meu sistema. Eu sei que ele precisa ser diferente de 0. Então, se o meu sistema ele é binário, eu tenho 2 dígitos. Se o meu sistema é ternário, eu tenho 3 dígitos. 0, 1, 2. Se é decimal, eu tenho 10 dígitos. Vai de 0 a 9. Então, aqui eu tenho exatamente beta menos 1 possibilidades para o dígito. No sistema binário, eu só tenho uma possibilidade, que é justamente o número 1. No sistema ternário, eu teria 2 possibilidades. 1 e 2. No sistema decimal, tenho 9 possibilidades, de 1 até 9. E é isso que o beta menos 1 está querendo dizer. E aí, resta saber quais são as possibilidades para os próximos números. Todos esses números, quantas possibilidades eu tenho para o segundo dígito?
eu não tenho nenhuma restrição, ele pode assumir qualquer valor. 0, 1, 2, até 9 se o sistema for decimal. Então, eu tenho beta possibilidades aqui. Para o terceiro dígito, também, a mesma coisa. E assim eu vou até terminar de preencher os dígitos da minha matriça. Então, peraí. Então, eu só conto quantos dígitos são. Eu sei que minha matriça tem tamanho T. Eu já calculei a probabilidade do primeiro dígito. Então, aqui são exatamente T menos 1. Ou seja, qual é a probabilidade? São quantas combinações que eu tenho? Você beta vezes beta vezes beta e assim vou até o final. Ou seja, são beta T menos 1 vezes, logo beta elevado a T menos 1. Que é exatamente essa parte aqui da resposta. Então, com isso, a gente terminou de analisar todas as possibilidades da matriz. Restam agora todas as possibilidades do expoente. E aí é um problema de contagem. Como é que a gente faz? Nesse caso, vai ser 1, 2, 3, 4. Se fosse começando de 0, eu teria... Não, tá. Vai ser 1, 2, 3, 4. E aí, se eu analiso esse tipo de fórmula, eu chego tendo U e L, que se eu calcular 2 menos 1, ou seja, 2 mais 1, eu vou ter 3, mais 1, eu obtenho 4. Se eu tenho outros dígitos aqui, por exemplo, eu vou de 1 até 10 no expoente possível. Quais são... vocês concordam que eu tenho exatamente 10 possibilidades de expoente? E aí, se eu faço a conta dependendo de U e de L, eu tenho que isso aqui vai ser que 10 vai ser igual a 10 menos 1 mais 1. Então, é exatamente isso que essa fórmula aqui está dizendo. Ele está basicamente contando quantos elementos tem nesse conjunto. Que vai ser exatamente isso. Vai ser U, no caso 2, menos L, vai ser mais 1, 3, mais 1, 4, dá os 4 elementos daqui. Então, pronto. Aqui são todos os elementos que eu consigo representar usando essa regra normalizada. Só que falta o 0. Mais 1. Então, daí é que sai a resposta da questão 8. Então, assim, para você obter o resultado não é difícil, mas você precisa saber como é que funciona a representação em ponto flutuante. Sabendo como a representação em ponto flutuante funciona, o resultado sai. Tem algumas coisas ainda sobre a representação em ponto flutuante que eu quero falar sobre, mas que não envolvem essa questão. Envolvem questões mais para frente, mas eu acho bom deixar registrado. Isso aqui eu posso apagar? Desculpa, o que é o U menos L mais 1? O 1 U dentro menos- parênteses está... Isso aqui, o U menos L mais 1, é só como vai funcionar o processo de contagem aqui. Tá, e aí no caso o upper aí é 2 e o lower é Menos 1. Então, 2 Menos 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. E aí você toma 2, 3, 4. E aí se você faz isso... É só contar a quantidade de elementos aqui no conjunto. Aí a fórmula é essa. Tipo,
Se você faz alguns exemplos, você aceita isso aqui com mais facilidade. Eu posso apagar essa parte aqui? Aqui só? Sim. E falta só algumas coisas para terminar para concluir sobre representação de números em ponto flutuante. São coisas que vão ser úteis para as próximas questões. Para as próximas questões, e eu diria que para o resto do curso todo. Na questão 9, ele vai falar de um caso especial de números não normalizados. Ué, como assim? A gente fez esse trabalho todinho para normalizar os números, para não ter representação dupla. Por que a gente vai normalizar os números de novo? Ou, por que a gente vai desnormalizar os números de novo? Aí é que tá. Nós não vamos desnormalizar todos os números. Nós só vamos desnormalizar um caso especial. Um caso especial dos números. Eu vou continuar aqui com esse exemplo que eu acho que tá bom. E eu saindo com de radinho no ouvido ali para avisar. É a distração. Aí como é que os caras vão prestar atenção na Bora lá. Qual era o problema na representação de números? Era você representar um número mais de uma vez. Então, como é que você fazia isso no caso de representar o número 1 ali? Eu podia representar o número 1 dessa forma, poderia representar o número 1 dessa forma e também dessa forma. Qual é o X da questão aqui? Percebam que a notícia é muito semelhante. Só vai mudar que eu vou colocar uns zeros aqui para a esquerda e, consequentemente, mudar o expoente. Tá, tudo bem. Mas bora analisar o caso, qual é o menor número que eu consigo representar usando normalização. Bom, o menor número, isso é em valor absoluto, claro, né? Estou ignorando o sinal. Se é o menor número, faz sentido eu pegar o menor expoente. Então, no caso ali, o expoente vai ser 2 a menos 1. Tá? Na minha regra de normalização, eu tenho 0 ponto alguma coisa, ali eu vou ter 3 dígitos, e a minha matriz, o primeiro dígito ele tem que ser diferente de 0. Então, se eu quero o menor número, vou colocar 1. Eu não vou colocar 1 nas outras casas, porque eu quero o menor número, então 1, 0, 0. Então, tanto com as regras de normalização, esse é o menor número em valor absoluto que eu consigo representar. Como é, mas eu posso fazer melhor, porque se nesse caso do menor expoente possível eu desconsiderar a minha regra de normalização, eu posso representar o número 0,010, por exemplo, que é menor do que esse número. E eu não consigo representar ele de nenhuma outra maneira. Por quê? Se eu poderia tentar representar ele colocando para a esquerda, então seria 0,1 vezes
2 a menos 2, tudo bem? Isso. Porque você bota para a direita e vai ficar 0,1. Só que qual é o problema? Menos 2 não está nos meus expoentes possíveis. Então, essa representação aqui não é válida. Uma outra possibilidade seria eu fazer 0,001 vezes 2 elevado a 0. Opa! Eu tenho um expoente válido aqui. Mas esse expoente não é o meu menor expoente possível. E esse número aqui não está normalizado. Então, por ele não ser o menor expoente possível, isso aqui não está normalizado, eu digo que essa representação é válida. Eu só posso colocar 0 no primeiro dígito se o expoente for o menor possível. Isso não vai adicionar, então, um negócio naquela cardinalidade lá de cima, não? Nessa cardinalidade aqui de cima, vai adicionar, sim, mas é por isso que eu estou tratando isso com o piloto vermelho depois, porque é um caso especial, isso depende do sistema, depende da implementação, e não é o que a questão está pedindo. O que a questão 8 está pedindo é só se o número estiver normalizado. Se no enunciado da questão estiver dizendo, considere o caso que está normalizado e adicionando os números extras, no caso especial de não normalização, quantos números podem ser representados. Aí a gente teria que fazer a análise de probabilidade para cá também. E qual é a vantagem disso? É que primeiro, você consegue representar mais números, você consegue aproveitar melhor o seu espaço de memória, e você vai ter uma precisão maior para números pequenos. Então, por exemplo, eu vou conseguir representar 0,001, que é 0,00. Vou ter até 4 casas decimais de precisão, ao invés de ter só 2 casas decimais, o que já é um ganho bom. Deu um chute aqui. Você disse que, então é uma exceção, o zero da primeira casa, ele só existe se for representado no menor número possível. O menor expoente. Menor expoente. Uhum. Só que você disse que o menor expoente possível a gente considera como valor absoluto. Então, menos 1 seria. Não. O valor absoluto é em relação ao sinal. Entendi. Porque se eu estou dizendo, eu quero o menor número possível, o que você faria? Você vai pegar o sinal menos e vai pegar o maior número possível, botar tudo ali no talo. Você pegaria menos 0,111 vezes 10 ao maior expoente possível. Esse é o menor número possível. Só que eu estou querendo saber qual é o menor número possível em valor absoluto. Entendi. Então, o menor número possível é positivo. Esse aqui não é, porque ele vai, com esse lado mesmo, vai virar. Mas, e eu tenho aqui claramente números que são menores. Tá. Vocês conseguiram entender isso aqui da parte de não normalização, né? Agora, eu vou falar de algo que é essencial para entender problemas que vamos nos deparar nas questões mais para o final da lista. Porque até agora eu falei só da representação de pontos numéricos, de ponto flutuante. Vocês sabem que tem uma questão de precisão ali, mas vocês não sabem como isso vai se comportar. E é isso que eu quero analisar agora. Por quê? Vamos analisar aqui a menor mudança possível, as menores mudanças possíveis
Vamos analisar aqui as menores mudanças possíveis e variar o expoente. Qual é o menor número que eu consigo representar na mantiça? Aqui eu estou trabalhando no cenário que está tudo normalizado. No caso dessa mantiça, vai ser 0,100. 3 dígitos depois do ponto, vezes 2 elevado a algum expoente. Qual é o próximo número que eu consigo representar? 0,101 vezes 2 elevado ao mesmo expoente. Bora... Eu vou mudar o 2 para a base decimal, que aí fica mais fácil de passar essa ideia intuitiva. Então, vezes 10 elevado a algum expoente e algum outro expoente. Tá. Vamos analisar em 2 casos. Vamos pegar o menor expoente possível e o maior expoente possível. Então, para o caso do menor expoente possível, o menor expoente e o maior expoente. Eu não sei nem se vai ter espaço para escrever aqui, mas tudo bem. O menor expoente aqui nesse exemplo é menos 1, o maior expoente é 2. Tudo bem? Pegando menos 1 e colocando aqui no lugar da interrogação e fazendo as contas, eu vou mover as coisas para a direita e eu vou ter um número 0,01. Aqui é a mesma coisa. 0,0101. Ah, mas a mantiça não tem só 3 dígitos de representação? Tem, mas para o caso que eu estou querendo, porque eu estou querendo ilustrar, isso vai ser irrelevante. Eu posso dizer, por exemplo, que a mantiça tem mais um espaço aqui, mudando esse 3 para um 4, e aí a gente tem que esse cenário aqui ainda assim é possível, e é possível representar esses números sem introduzir erro de arredondamento. Se eu pego o expoente máximo e plugo ali, o número que eu vou representar aqui é 10, tudo bem? E aqui embaixo é 10,1. Vocês concordam? Então, analisando esses 2 números aqui, essa é a menor diferença que eu consigo, porque eu alterei o dígito menos significativo apenas. Só que o que acontece? Se eu estou com o expoente o menor possível, eu sou muito mais suscetível às diferenças que ocorrem. Se eu pego esse valor e subtraio desse, o resultado que eu vou obter é 0,001. Enquanto que, se eu faço a subtração desse com esse, o resultado que eu vou obter é 0,1. Então, perceba que aqui, no caso do menor expoente possível, eu sou muito mais sensível a variações do que aqui, nesse caso maior. E aí, esse efeito ele fica muito mais visível quando a gente está trabalhando com números de representação de 32 bits, a mantiça é maior, tem mais números na quantidade de expoentes, mas o que é interessante desse resultado é você relevar erros, de certa forma. Um exemplo que usaram que eu gostei bastante de ouvir, é você estar lidando com o preço de compra de coisas. Se você vai comprar um pão e o preço do pão aumenta de 50 centavos para 60 centavos, você vai perceber essa diferença.
porque você está trabalhando ali com valores muito pequenos. Mas já se você vai comprar, sei lá, um carro, o preço de um carro não sei qual é o preço de carro. 30 mil, bota aí. 30 mil. Chuta. Baratinho. Um baratinho. Você vai comprar uma baratinha, aí você vai lá pagar 30 mil. Só que na hora que você assinar tudo, entregar o dinheiro pro cara, o cara chega e te avisa. Então, tem um pequeno problema, a gente vai ter que aumentar aqui o preço da baratinha, ela vai custar 30 mil, ela vai custar 30 mil reais e 10 centavos. Aí você, tá, para quem, o que é 10 centavos para quem já está pagando 30 mil? Pois é. Então, é mais ou menos essa analogia que... É mais ou menos essa analogia que você está fazendo aqui. É que você está trabalhando com os pães pequenos, você está trabalhando com o preço do pão. Então, você é menos suscetível ou você é mais suscetível a variações de preço. Enquanto que quando você está trabalhando com o preço de carro, não. Você releva mais coisa. E isso aqui, na realidade, é o que está por trás de muitos erros que acontecem em métodos numéricos, como a gente deve ver em alguns exemplos. E aí, só para finalizar, se eu desenho a reta dos números reais e vou colocar uma linha em todos os números que são representáveis, o que eu vou ter é aqui a reta torta, tudo bem? Vou deixar o zero aqui no meio. Quando eu tenho expoentes muito pequenos, você vê que a variação é menor. Então, eu consigo representar números mais perto uns dos outros. A mesma coisa para os números negativos. Tudo bem? À medida que o expoente vai aumentando, esse espaçamento entre um número e outro aumenta. Então, aqui eu estou falando do preço do pão. Aqui eu já estou falando do preço do hambúrguer, por exemplo. Que vai mais coisa no hambúrguer, não só o pão. E esse espaçamento vai aumentando à medida que o expoente vai aumentando, até eu chegar, eventualmente, no que seria o espaçamento do preço de um carro. Então, você ter isso em mente, desse espaçamento e dessa sensibilidade, é essencial para entender algumas mudanças, alguns erros que acontecem. Posso colocar um número com vírgula, por exemplo, lá no final. Uhum. Você até consegue, mas você talvez só consiga representar uma, duas casas decimais, sendo que você talvez queira representar 10 casas decimais. Enfim. Bom. Na verdade, hoje o dia